Doutor Átila, o senhor acredita que existe espaço para que o totalitarismo não se agigante dentro do Brasil? Nós podemos até dizer que esse Congresso ele tem um perfil menos esquerdista do que outros congressos, certo? Ou mesmo podemos dizer que tem um perfil mais conservador. Entretanto, a faixa do Congresso que tem um comportamento mais propriamente ideológico, firma posições mais articuladas, seja numa direção de esquerda, seja numa direção de direita, é pequena. Há um grande número de deputados que estão mais ligados àquela política do localismo que nós falamos, aos interesses imediatos e locais do seu eleitorado. É claro que os italianos falavam do fenômeno do transformismo, ou seja, quando o governo ganha, que ele passa a gerenciar orçamentos e a ser também o gestor de decisões, ele passa a ter um maior poder de sedução. Então, está claro que, embora esse Congresso nós até possamos dizer que é um pouco mais conservador do que o outro, e realmente é, mas os esforços do governo para, vamos dizer assim, capturar a maioria do Congresso vão ser gigantescos. A própria formatação do Ministério foi feita no sentido de comprometer congressualmente partidos, ou seja, dando ministro para todo mundo se sente, vamos dizer assim, parte integrante do governo e, como tal, obrigado a sustentar a agenda do governo. É claro que existem questões regionais e questões que são afetas a setores mais organizados da sociedade, que sempre colocar alguma dificuldade para o governo. Mas a tendência é do governo conseguir uma maioria, embora isso esteja também, de algum modo, ligado à própria condução das coisas dada pelo governo. Se o governo começa a se dar mal, se ele começa a acenar para uma direção muito ruim, ele poderá ter dificuldade, porque esse poder de sedução é muito grande, via emendas, via oferecimento de funções para serem indicadas no governo e outros modos de persuasão. Essa tendência vai depender do governo conseguir mais ou menos manter um certo nível de popularidade e gerenciar mais ou menos bem as coisas. Claro que o governo atual tem uma complacência midiática imensamente maior que o anterior. Por exemplo, a ação do governo nessa situação atual, de enchente, foi muito mais tímida, muito menos enfática, muito menos decisiva e eu diria até eficiente do que a do governo anterior, uma situação ocorrida há um ano atrás. Mas ele tem a complacência da mídia, que não vai ficar focando tanto nas questões nos erros que ele cometeu, mas mais nos benefícios que trouxe, embora não sejam grandes benefícios. É esse jogo que está sempre na confluência dos interesses do Congresso. A tendência normal é de que o governo detentor desses mecanismos ele consiga se impor diante do Congresso, especialmente em questões com as quais ele esteja muito antenado com o judiciário. Porque existe, mesmo esses partidos de esquerda pequenos, tipo o PSOL, ele pode, às vezes, o que ele não consegue no plenário da Câmara ou do Senado, ele consegue pela via judicial. Então, vamos dizer assim, que a tendência normal, apesar do Congresso ser mais conservador, é do governo acabar se impondo, naturalmente, que também fazendo, talvez, algumas concessões. Agora, isso aí pode se modificar se a condução for muito trágica e ele perder muito popularidade. Porque, claro, a mídia segura, a mídia ajuda, mas ela não é absoluta. Chega um momento que não dá para esconder mais a situação. Doutor Átila, o senhor acredita que, apesar de todo o cerceamento que está havendo das redes sociais, que papel elas terão nesse enfrentamento ao que poderíamos chamar de avanço do totalitarismo? Na verdade, para ser honesto, paradoxalmente, a mídia, mesmo se nós pensarmos a Globo, em outras épocas, ela tinha uma relação com o PT na esfera das discussões identitárias, culturais. A mídia já está próxima ao PT há muito tempo, mas ela tinha profundas discordâncias em relação a questões econômicas e em relação a questões ligadas à própria liberdade. Essa tendência de regular os meios de comunicação que o Lula sempre enfatizou muito e o PT também. Na verdade, é impressionante o grau de adesão
que vastos setores, não é a mídia completamente, mas são vastos setores. Vamos dizer algo entre 70% e 80% da mídia tem uma visão muito positiva, embora alguns sinais que o Lula vem dando, o presidente Lula vem dando, são sinais que desagradam fortes setores dessa mídia. Mas eu acredito que ela ainda gaguejando, porque ela está calculando, porque a tirada de cena, entre aspas, do Bolsonaro é muito recente. Ela tem medo de desestabilizar o Lula e a presença conservadora ainda é muito forte. Ela quer deixar isso passar mais para ela sentir mais à vontade para criticar, talvez mais acerbamente, sem ter a ameaça da possibilidade de volta de um governo de direita. Eu acho que essa é a questão essencial. O Lula, embora ele tenha e o PT e a esquerda em geral tenha essa identificação também por formação, que as gerações mais recentes de jornalistas tiveram uma profunda influência da esquerda, certo? Na sua própria formação, não é só uma questão de... Porque às vezes as pessoas pensam que é só uma questão de que não, o sujeito está vendido ao PT. E claro que o PT tem uma capacidade persuasória nesse sentido, de comprar e vender muito grande. Mas é também uma questão de formação. Você já foi educado e formado em escolas, jornalistas que têm uma determinada concepção com grande afinidade com a esquerda. Para muitos, isso não é uma questão de ter sido comprado, é uma visão também de mundo. Então, há uma certa afinidade. A mídia não é um bloco absolutamente monolítico. Há uns 25%, no máximo 30%, que tem uma visão fora desse contexto aí, que esse pessoal é relevante, mas não é majoritário, não está no controle das grandes redações, das grandes redes. Esse pessoal já tem crítica, e mesmo pessoas de esquerda também já tem uma certa crítica à linha do governo, mas eu acredito que não coloca essas restrições de uma forma mais acentuada, por conta ainda do fato de que Bolsonaro é uma realidade muito recente. Eles têm medo de desestabilizando o Lula, de alguma forma fortalecer forças conservadoras, quando na verdade essas tendências mais ligadas ao globalismo, que a gente já falou aqui, que tinha no PSDB um eixo de articulação, que seria alternativo deles. Mas só que esse pessoal eleitoralmente é fraco. Esse é o problema.